paz. Amém. É uma honra poder estar aqui, uma responsabilidade muito grande poder ministrar a palavra de Deus. Mas eu estou debaixo de muito temor e tremor. É uma responsabilidade muito grande falar daquilo que é tão santo, que é tão puro, que é a palavra de Deus. E eu vou me apresentar, não sei se provavelmente que nem todos me conhecem, mas para quem não me conhece, meu nome é Jaciana. Para quem me conhece também é o mesmo. Eu não tenho É a única. É Brasil, Mas amém, glória a Deus. Realmente não põe expectativa, né? O homem não põe expectativa em mim, porque como a palavra de Deus diz, né? O homem é apenas a erva do campo. De manhã ela está bonita, no final do dia ela está murcha. Assim somos nós quando nós queremos nos engrandecer diante daquele que pode todas as coisas. Então coloque expectativa na palavra, naquilo que Deus quer falar para os nossos corações nessa noite. Já um tempo atrás, já tem mais ou menos uns 3 meses, que o Senhor me trouxe uma experiência através da palavra, uma experiência muito grande. Eu tenho mais ou menos, acho que 15, 16 anos, já perdi as contas, que eu me rendi ao Senhor, que entreguei a minha vida para o Senhor. Em todo esse período é um processo de crescimento e um processo de maturidade. E muitas vezes nós deixamos de viver o sobrenatural de Deus porque nos falta entendimento. Porque os nossos olhos, eles não são abertos para a palavra de Deus. E esses dias atrás, uns 3 meses mais ou menos, Deus me deu uma experiência tão grande com a palavra dele, que isso abriu os meus olhos. E quando o pastor Marcelo me convidou, me perguntou se eu poderia trazer essa palavra, já de início eu já perguntei: Senhor, o Senhor quer que eu fale sobre o quê? Porque eu não quero falar de mim, eu quero falar aquilo que o Senhor quer falar para a igreja. Porque eu não tenho um vocabulário bonito, eu não tenho um vocabulário rico. Eu estou hoje debaixo da graça do Senhor, eu entrei debaixo da sombra do esconderijo nessa noite, para estar aqui ministrando a palavra dele. E o Senhor, eu falei: Senhor, eu tenho essa palavra que queimou no meu coração, eu posso ministrar essa palavra? Ou se eu tenho outra palavra para ministrar? E foi tão interessante que eu perdi as contas de quantas vezes o Senhor confirmou essa palavra. Através da vida do pastor Marcelo, do pastor João, no culto, 2 cultos atrás, e foi só confirmando. Eu falei: então realmente é sobre isso que o Senhor quer falar nessa noite. Então eu não mudei aquilo que Deus quer falar nessa noite. É uma responsabilidade muito grande. Nós precisamos entender aquilo que Deus quer fazer através da sua vida para esse tempo, em nome de Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 41. Versículo 41. Amados, desde o princípio, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem e colocou o homem com uma condição, onde a fé é necessária. Deus nos fez com a condição de viver pela fé. Essa foi a condição que Deus nos criou. Ele nos colocou numa condição para viver pela fé. Deus deu instrução ali no início para Adão aquilo que ele deveria fazer, aquilo que ele precisava fazer. Ele instruiu ele de todas as coisas, tudo aquilo que ele tinha que fazer. Mas através de uma influência maligna na vida de Eva, ela fez com que essa condição ela fosse invertida. Ela trocou a condição da fé na palavra de Deus para viver pelo natural. Mas Deus, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso. Por que isso que eu estou dizendo? Porque a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6, que diz assim: vendo Eva que o fruto era bom. Deus não nos criou para ver. Primeiro nós precisamos crer e depois você vai ver. Nós não desfrutamos mais daquilo que Deus faz porque primeiro você quer ver, para depois você crer. Essa não é a condição que Deus nos colocou. Porque para viver esse evangelho,
que é o evangelho louco de loucura, de você viver realmente pela fé. É tudo dando errado e você dizendo que está tudo certo, está tudo bem. O nosso problema é que muitas vezes nós entramos nessa onda de ir com aquilo que o mundo está dizendo. Não vai dar certo, não vai dar certo mesmo. Ah, não, está tudo errado, hoje não deu certo. Existe muitas vezes até vira até piada nos nossos lábios, algo normal, comum. Eu dizer que não está bem, eu pergunto, fulano, como é que você... Ah, está tudo bem, mais ou menos, estou na graça. Deus, Ele começou a ministrar no meu coração para nós darmos importância para o que está escrito aqui. Queridos, no dia que Deus me deu entendimento, eu já tinha entendimento, mas parece que ele estava fechado. A Bíblia, o que está escrito aqui, e Deus é a mesma coisa. O que está escrito aqui é a voz de Deus. Tudo que está escrito aqui nessa palavra é verdadeiro. Cada vírgula que está aqui na palavra tem um sentido. O problema é que muitas vezes nós lemos essa palavra como algo, uma história. Algo que alguém que está escrito aqui. Mas no dia que você parar para meditar em cada palavra que está escrito aqui, você vai trazer essa palavra com uma verdade para a sua vida, porque a palavra de Deus é a verdade. Nós precisamos confiar em tudo que está escrito aqui. Porque a nossa fé, a sua fé, ela precisa estar fundamentada na palavra. Fundamentada em quê? Naquilo que Deus disse. Se Deus disse que você é propriedade exclusiva de Deus, você é. Glória a Deus. Se Ele está dizendo que você é nação santa, você é. Você já parou para pensar, para olhar tudo que está escrito aqui ao nosso respeito? Se nós dessemos a credibilidade verdadeira e intensa, nós não andaríamos de cabeça para baixo quando viesse um problema nos confrontar. Amém. Sabe por quê? Porque o diabo, ele levanta, ele faz as obras dele. Mas Deus nos levantou como igreja para desfazer as obras do diabo. Amém. Você tem essa autoridade dentro da sua casa. Porque o Senhor colocou sobre ti essa autoridade. Você tem sido boca profética dentro da sua casa? O que você tem falado dentro da sua casa? Queridos, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Vocês conseguiram entender o que é isso? A palavra de Deus, ela é viva. E aquilo que é vivo se move. A palavra de Deus, quando ela entra dentro da sua casa, através da sua fé, tudo aquilo que está desalinhado vem alinhar-se. Por quê? Porque a palavra de Deus é poderosa. Aleluia. Por que muitas vezes nós não estamos vivendo isso? Sabe por quê? Porque quando eu leio aqui, eu recebo essa palavra. Hoje o pastor Marcelo profetizou tremendamente através de Deus sobre algumas pessoas. Existem 2 situações, 2 condições para aquilo que Deus profetizou acontecer ou não acontecer. Você pode sair daqui empolgado com essa palavra. Deus vai me usar, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Você sai daqui para aquela porta com essa palavra queimando no seu coração.
Mas se o vento vier e balançar, você tem duas condições. Ou você segura essa palavra dentro de você, independente da tempestade que está à tua volta, ou você solta ela através da dúvida. Porque a dúvida anula a tua fé. É por isso que muitas vezes Deus fala, eu leio, eu recebo a palavra, meu Deus, então que Deus falou comigo, Ele me deu uma palavra, passa uma semana, passa 2, passa 3 semanas. Essa semente morreu. Porque eu não cuidei dela. É por isso que Deus fala ali na parábola do semeador. A palavra de Deus é semente. Quando essa semente é lançada, depende do solo que ela cair, que ela vai frutificar. Se você guardar essa semente, aquilo que você recebeu hoje, se você colocar isso no teu coração, e vier o vento que aconteceu, vier o vento que vier, e você continuar batendo na palavra, eu creio. Porque quem disse foi Deus. Amém. E quando Deus fala, vai acontecer. Amém. Glória a Deus. Tem tempo para nascer. Olha o Will dando um exemplo, o testemunho dele. Quantos anos atrás Deus liberou uma palavra para ele? Você tem paciência para esperar essa semente nascer? Amém, Senhor Jesus. Aleluia. Você vai esperar mesmo aquilo que vai se cumprir? Sara esperou? Sara esperou? Esse é o nosso problema. Muitas vezes, de não confiar naquilo que Deus disse. Eu confio, mas eu desconfio. Porque quem não confia, desconfia. Se você não confia em Deus, naquilo que Deus diz, você está desconfiando dele. Porque a palavra de Deus não mente. A palavra de Deus é verdadeira, como nós lemos aqui. Quando Deus começou a ministrar, é uma responsabilidade dele fazer com que essa palavra seja cumprida, porque ele garante. Mas eu preciso sustentar a minha fé em cima daquilo que Deus disse. E hoje, em nome de Jesus, eu quero que o Espírito Santo de Deus abra o entendimento, que a partir do momento quando vocês começarem a ler a palavra de Deus, lê essa palavra para a sua vida, traga ela para a sua vida. Porque ela vai causar, gente, algo sobrenatural. Glória a Deus. Porque, como eu disse, a palavra ela é viva, ela se move. Quando você coloca ela em ação, quando você dá credibilidade, com fé, para a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? É o que está escrito aqui. Qual é a intimidade? O tempo que você gasta aqui. Muitas vezes nós tiramos 10 minutos para ler a palavra. Que raiz é essa? Damos para o Senhor aquilo que sobra, aquilo que tem sobrado. Ah, não, eu não vou orar hoje porque eu preciso trabalhar, eu tenho que acordar muito cedo para trabalhar. Irmãos, eu não sei se vocês todos sabem, nós temos orações de manhã e meio-dia e à noite com os jovens em alguns horários, todos os dias. Todos os dias nós estamos orando. Oramos pela igreja, oramos por cada visitante, oramos pelo bairro, oramos por todos. Todos os dias. Só que eu preciso do meu tempo no secreto com Deus. Aleluia. Ah, não, eu oro no carro, eu oro dirigindo, eu oro isso, eu passo o dia inteiro orando. Amém, glória a Deus. A Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. Mas o seu tempo de exclusividade, de entrar para o quarto, fechar a porta e ouvir aquilo que Ele tem para te falar. Queridos, a oração realmente ela vai nos confrontar. Eu não vou para o quarto orar. Meu Deus, glória a Deus, chegou meu tempo de orar. Não. Tem dia que eu falei, Senhor, hoje vai ser só pela graça mesmo que eu vou ter que tirar hoje para orar. Mas eu vou e eu oro. Quando eu começo, o céu se abre. Glória a Deus. Queridos, nós precisamos ter vida de oração. Nós precisamos orar. Nós estamos vivendo um tempo que é necessário a oração.
E aqui no versículo 18, no capítulo 18, no versículo 41, eu simplesmente amo estudar sobre a vida desse homem. Eu me maravilho com aquilo que Deus fazia, da forma que Deus usava Elias. A unção que estava sobre a vida de Elias era uma unção diferente, era algo sobrenatural. E aqui ele estava debaixo de um tempo onde o rei Acabe era um rei cruel, considerado um dos piores reis daquele tempo, um homem mau. E quando eu estava ministrando aqui, e Deus disse, sempre quando houver um Acabe, Deus vai levantar alguém com o espírito de Elias para confrontar. Só Elias que teve a ousadia e a coragem de confrontar esse rei. No versículo 17, aqui no capítulo 17, Elias, ele libera um decreto. E é sobre isso que eu quero falar um pouco mais. Ele abre um decreto, ele vai diante de Acabe, ele confronta ele e diz: diante da face de Deus eu estou, e a partir de hoje não cai mais nenhuma chuva e nenhuma gota de orvalho. Eu não sei se você está conseguindo entender o que é que a palavra de Deus é capaz na boca de um homem de Deus, de uma mulher de Deus que tem fé. Ela tem o poder de orar e fechar os céus. Elias orou: a partir de hoje não chove mais, e nem orvalho. Passaram-se 3 anos e meio de seca, de fome, de escassez nesse lugar. Tanto que Acabe odiava Elias, ele falava que Elias era um amaldiçoador de Israel. E aí Deus chama Elias. É engraçado aqui, pastor, que quando Deus fala com Elias para ele decretar que não havia chuva na terra, ele só puxou o pino da granada e correu. E foi se esconder lá no monstro, lá nas águas de Querite. Deixa eu só responder aqui o que Deus está dizendo e vou me esconder. Mas só que Deus já estava provendo, fazendo tantas coisas ali. Mas é sobre essa autoridade que eu quero falar nessa noite. Passado esse período de 3 anos e meio, Deus fala com Elias. Deus falou com ele. E diz assim, no versículo 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe. Aliás, perdão, no capítulo 18, no versículo 1, onde Deus fala com ele, diz assim: muito tempo depois, que esse tempo foi 3 anos e meio, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Se Elias não tivesse dado credibilidade para aquilo que Deus disse, essa chuva não viria sobre a terra. E é isso que muitas vezes acontece na nossa vida. Nós não damos credibilidade para aquilo que Deus está falando conosco, ou através da palavra, ou através de profetas. Porque é muito mais fácil para mim eu acreditar no homem, porque eu estou vendo, eu estou falando. Se eu chegar para a Cláudia e falar assim: Cláudia, por exemplo, vamos supor que Cláudia está procurando emprego. Se eu falar assim para a Cláudia: Cláudia, eu conheço o gerente, fala uma loja aí, bem? Zara. Zara. Eu sou amiga dele. E eu vou fazer o seguinte: eu vou conversar com ele e vou pedir para ele te dar uma oportunidade para você trabalhar lá. Nossa, ai meu Deus, ela já vai contar, já vai começar a fazer conta de quanto ela vai ganhar. Ela já vai ali anotar, já vai, ai meu Deus, arrumei um emprego, arrumei um emprego, graças a Deus. Mas se ela entrar pro quarto dela, for aqui na palavra, olha lá, e Deus falar com ela: ai meu Deus, será? Será, Deus, vai acontecer mesmo? Eu já estou desempregada, já tem um mês. Queridos, não fala que você está desempregado, não. Que você está profetizando isso sobre a sua vida. Estou de férias. Mas é claro, não profetiza isso sobre a sua vida, porque tudo que sai da nossa boca
Sabe por quê? Porque o diabo, ele fica o tempo todo ao nosso derredor, esperando o quê? Uma confissão para ele trabalhar na sua vida. E quando você diz, isso não vai dar certo, eu não presto, meu marido não tem jeito, acabou. Pronto. Você está dizendo aquilo que você quer ver? Nós precisamos falar aquilo que nós queremos que aconteça. Porque Deus colocou sobre nós essa autoridade. Elias, o que Elias fez? A partir de hoje, não cai nenhuma gota de chuva e nem de orvalho sobre a terra. Você consegue imaginar, entender que essa autoridade, ela está sobre a sua vida? De você ter esse decreto, essa autoridade, de orar para que o céu se feche e o céu se abre. Queridos, não é mentira, está escrito aqui. Isso aconteceu. A partir de hoje, não diga mais que o seu marido não é cristão. Queridos, quando eu vou embora, às vezes aqui no sábado à noite, eu pego o trem, principalmente brincando. Meu Senhor da glória. O que entra de profeta naquele lugar, eu falo, Senhor, tudo é profeta. Missionário, olha esse missionário aí. Tudo avivalista, tudo missionário, tudo pregando a palavra. Gente, eles já estão numa situação, eu vou profetizar sobre eles ainda mal. Eu vou abrir a minha boca e declarar a vida sobre aquelas vidas. Um dia eu estava com a amiga minha, ela começou a sorrir, não é verdade, eu também vou falar isso. Tudo profeta, tudo crente, pensa no povo crente. Você vai fazer isso na sua casa, se o seu marido não é cristão, se a sua esposa, você vai começar a chamar a partir de hoje. Pensa no homem crente. Pensa no homem de Deus, gente. Pensa numa mulher de fogo do reteté. Quando ela começa a orar, o fogo cai. Não é isso que você quer? E por que você não fala? De que forma que Deus criou o mundo? Pensando, escrevendo, foi? Foi não? Foi de que forma? Falando. E por que nós não falamos aquilo que nós queremos que aconteça? Eita Deus. Queridos, o que sai da nossa boca tem poder. A Bíblia diz isso. De vida e de morte. Você tem profetizado vida ou profetizado morte ao seu derredor? Vida ou morte? Onde se levantar um Acabe, Deus vai levantar um Elias para confrontar e destruir todas essas obras. Em nome de Jesus. E ali no versículo 41, o que é que aconteceu? Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Elias estava vendo? Estava chovendo? Ele ouviu pela fé, porque ele sabia que isso ia acontecer. Sobe, porque já se ouve som de abundante chuva. Qual é o som que você tem ouvido? A Bíblia diz que ele correu, subiu ao cimo do Monte Carmelo e colocou-se numa posição que ele curvou a cabeça debaixo das pernas e começou a orar. E ele disse ao seu moço: sobe e olha ao lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então Elias disse: volta, e assim fez por 7 vezes. Vocês acham que Elias tinha dúvida que aquela chuva não ia acontecer? Por que ele mandou esse moço 7 vezes ir lá? Porque muitas vezes Deus vai te dar a visão, essa fé, que você vai conseguir ver antes de acontecer. E o que Deus quer fazer? É que você faça com que as pessoas que estão à sua volta vejam o que você está vendo antes de acontecer. O que ele queria? Passar essa experiência para esse moço,
para ele ver aquilo que ele já tinha visto. Tanto que na 7ª vez, o que é que ele diz? Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma de a mão de um homem. Queridos, para quem tem fé, uma pequena fé, basta apenas você ver. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. O que nós não podemos ter é uma pequena dúvida, porque a pequena dúvida anula a nossa fé. Yes. E a partir desse momento aqui, quando ele viu, a Bíblia diz que a 7ª vez, eis que se levanta do mar uma nuvem com a palma da mão de um homem, e disse: sobe, diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não se detenha. E desceu sobre a terra chuva abundante. Aleluia. Você crê que essa chuva pode vir sobre a sua casa? Yes. Você conseguiu entender a palavra? Amém. Que o homem ouviu a voz de Deus. Ele liberou uma sentença sobre um país. Não vai chover. Não vai cair uma gota. Depois de 3 anos e meio, Deus fala com ele, libera decreto novamente. Ele abre a boca e ele libera esse decreto. E a chuva volta a chover novamente. Quem gostaria de viver esse sobrenatural? Por que nós olhamos para a Bíblia e achamos isso tão distante da nossa realidade? Por que isso parece ser tão difícil? Será que é porque nós não estamos dando realmente mesmo a credibilidade para aquilo que está escrito? Queridos, o que está escrito aqui, essa Bíblia, como eu disse, e Deus é a mesma coisa. Aqui é a boca de Deus falando conosco todos os dias. Ana orava e pedia a Deus um filho. Orou por tantos anos. E ela disse: no dia que o Senhor me der, eu vou devolver na sua casa. E quando Deus deu aquele filho para Ana, quando aquele menino se desmamou, ela foi lá e devolveu e entregou ele no templo. A Bíblia diz que todos os anos Ana fazia uma estola sacerdotal e levava para aquele menino. Ela sabia que ele era sacerdote? Ela não entregou ele lá só para servir a Deus? Ela começou a vestir aqui Samuel, já profetizando sobre a vida dele. Porque estola sacerdotal que veste o sacerdote. Ela levava essa estola de ano em ano em ano. Qual é a roupa que você está vestindo os seus filhos? Quando você olha para os seus filhos, o que você vê? Você já começa a profetizar: não, esse aqui é o homem de Deus, esse é o pastor, esse aqui é missionário, esse aqui é o pregador, esse aqui é levita. Ou você tem falado: que menino custoso, que menino que me dá trabalho. Tudo benção. Gente, vocês, pai, têm autoridade para profetizar sobre a vida dos seus filhos. Assim também na vida do seu marido, na vida da sua esposa. Profetiza sobre ela. Profetiza sobre ele. Ezequiel, o que é que você está vendo? Ossos sequíssimos. Abre a tua boca e profetiza sobre eles. Deus não mandou ele pensar. Deus mandou fazer o quê? Falar, profetizar. Vocês estão entendendo que a Bíblia está cheia de uma ordenança de Deus? Aleluia. Que para eu viver aquilo que eu quero, eu preciso falar. Mesmo se tudo está dando errado. Sunamita, aquela mulher da cidade de Sunem, era uma mulher rica, bem querida na sua cidade, uma serva do Senhor. Quando Elias passava ali, ele se
Eliseu, eu sempre faço a confusão com os dois, mas também a unção de um era de outro. Os milagres se repetiram, foi tudo a mesma coisa. E ela, toda vez que ele passava ali naquela cidade, ela servia pão para ele. Até um dia ela falou, não quero só servir pão. Eu vou fazer um quarto na minha casa, porque eu quero hospedar esse homem de Deus. E ali ela hospeda ele na sua casa. E ali ele se sente tão grato, tão honrado. Eu preciso fazer alguma coisa para honrar essa mulher. E pergunta para ela, o que você precisa? Ela, não, eu não preciso de nada, eu tenho tudo. E a Bíblia diz que ela dizia assim, eu sou conhecida na cidade. Ou seja, se eu precisar de alguma coisa, é só falar com o meu vizinho e está tudo certo. E aí o seu moço diz para ele, ela não tem filho. E a idade dela já era avançada. Eliseu profetiza, daqui a 1 ano você vai ter um filho. E esse filho veio, esse menino cresceu, e esse menino foi trabalhar com seu pai. E de repente essa criança começou a sentir uma dor de cabeça, começou a gritar ali, ele mandou a criança para casa. E logo imediatamente esse menino morreu. O que a sunamita fez? Ela pegou essa criança, colocou em cima da cama do profeta, porque ela sabia que de lá que ele foi gerado, e ela vai atrás do profeta. E quando ela está chegando próximo do profeta, o servo dele, eita, sunamita está vindo e o semblante dela não está bom. E ele pergunta para ela, tudo lhe vai bem? Como está o menino, o seu marido? E o que ela responde? Tudo me vai bem com o filho morto em cima da cama. Basta só um vento vir dentro da nossa casa. Como é que você está, menino? Eu estou numa luta, passou. Eu não estou aguentando mais, Senhor. Vou desistir, tá? Não dou conta mais. Quando alguém te perguntar como é que você está, fale aquilo que você quer. Está tudo bem. Mas não é um tudo bem criticando, não. Não é o que você quer? Então fale aquilo que você quer que aconteça na sua vida. Tudo me vai bem. Tá tudo bem. 3 semanas atrás eu tive uma experiência. A Glícia está até aqui, ela vai concordar comigo. Nós fomos na igreja Rio Som no domingo. E aí nós chegamos ali, foi uma das formas que Deus confirmou a palavra. Nós sentamos ali, de repente chegou mais pessoas, eu tive que afastar mais para o outro lado, porque estava chegando mais pessoas. E ali o louvor alto, aquela agitação, e eu comecei a chegar ali, já fui orando e cantando. De repente, eu comecei a ouvir palavras que eu já há muitos anos atrás, em muito tempo eu não ouvia. Palavrões, xingamento, blasfêmia, de todo jeito que você, palavras pesadíssimas. Aí eu comecei a orar em língua, comecei a repreender, e esse negócio começou a me queimar por dentro, eu comecei a passar mal. Aí eu saí do banco, falei para ela, fui conversar com o staff, falei, olha, tem um rapaz ali, ele é brasileiro, eu sou brasileira, eu estou ouvindo tudo que ele está dizendo, e ele está blasfemando, ele está xingando a igreja, xingando Jesus, falando um monte de palavrão. Aí ele falou, deixa que eu vou falar com segurança. Ele foi, falou com segurança, e tinha várias pessoas sentadas próximo dele. E aí ele ficou lá e falou, não, a gente está de olho, ele mostrou, tem uma câmera que está gravando, qualquer coisa a gente corre. Queria dizer, aquilo começou. As pessoas que estavam próximo dele não eram brasileiras, eram pessoas inglesas ou de outras nacionalidades que não estavam entendendo. Mas o que estava saindo da boca daquele homem contaminou o ambiente. Por quê? Porque as pessoas, sem entender a língua, começaram a sair de perto. Foi saindo uma, foi saindo outra, foi saindo uma. Quando eu olhei, ele estava sozinho. Aí o segurança veio e tiraram ele à força de dentro da igreja. E naquele momento o Senhor me confirmou o poder que sai da nossa boca. O que aquele homem disse contaminou aquele ambiente, aquelas pessoas que estavam ali próximo. Estragou o ambiente, na verdade. Vocês conseguem entender que aquilo que você fala tem poder e autoridade para mudar o ambiente?
Se você chegar num ambiente desse, começa a abrir a sua boca e começa a profetizar. Trazer vida para o ambiente. Porque essa autoridade também está sobre nós de trazer vida. Começa a profetizar, trazer vida para o ambiente. Trazer vida para a sua casa. Queridos irmãos, a partir de hoje eu quero, em nome de Jesus, dê credibilidade. Aleluia. Glória a Deus. Dê credibilidade do que está escrito. Pega o que está escrito aqui, aplica na sua vida. Vive o que está aqui. Porque o que está aqui é promessa de Deus para a sua vida, é para nós, é para mim. Nós somos herdeiros e descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Essas promessas dele estão aqui sobre as nossas vidas. Então, a partir de hoje, muda o que você tem falado na sua casa. Muda o que você tem falado no seu esposo. Começa a declarar vida. Começa a declarar cura. Como é que você está? Está tudo bem. Está tudo bem. Por quê? Porque você está concordando com aquilo que está escrito. Porque o reino do Espírito, o reino espiritual, ele funciona através da palavra e através da fé. Quando você fundamenta a tua fé na palavra de Deus, o reino do céu se abre. Amém. Amém, queridos? Amém. Receba essa palavra no seu coração. Aleluia. E mude aquilo que você tem falado. Não fale mais que o seu marido não é um cristão. Chame ele de profeta. Pensa no homem do fogo, é meu marido. Ou pensa no homem de oração. Porque se você profetizar o contrário, você não vai ver ele sendo um homem abençoado. Amém, queridos? Amém. Então, Glória a palavra Deus. que eu queria trazer nessa noite. Glória a Espero Deus. que o Senhor tenha falado no seu coração. Amém. E a partir de hoje, mude aquilo que você quer ver através daquilo que você fala. Porque quando nós estamos falando, nós estamos construindo algo, alguma coisa. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém.